Olá, galera! Seu canal Ciência na Pandemia está no ar. Professora Daniele. A aula de hoje é eletrodinâmica. O que significa a palavra eletrodinâmica? Elétron vem da palavra elétrons, dinâmica, movimento. Então, o movimento dos elétrons. Então, a eletrodinâmica, na verdade, é uma área da física que estuda as cargas elétricas em movimento, o que vai incluir o estudo da corrente elétrica. Bom, com a descoberta da pilha por volta, começou-se o entendimento sobre circuitos elétricos e, com isso, o desenvolvimento das pilhas que nós utilizamos hoje, das baterias, e também o conhecimento dos metais que são bons condutores de energia, aqueles materiais que não são bons condutores de elétrons. E com tudo isso, sabendo essas informações, podemos entender um movimento ordenado desses elétrons para formar e constituir uma corrente elétrica, tá bom? Então, quando, por exemplo, associamos alguns elementos como fios condutores, pilhas e lâmpadas, temos um circuito elétrico que pode estar aberto ou fechado. No circuito que é aberto, não tem passagem de corrente, mas já no circuito fechado, o que nos interessa, há passagem de corrente elétrica, pois não vai ter trechos onde o fluxo de elétrons ele seja interrompido. Tá? E com esse movimento ordenado que nós vamos ter, né, nós vamos conseguir fazer com que o motor funcione, que o rádio ou uma lâmpada possam funcionar. E nós vamos aí ter um conjunto de dispositivos que vão trabalhar em conjunto para que se consiga fazer esse circuito fechado, como eu falei ainda há pouco. E também nós vamos nessa aula ver, né, além disso, vamos estudar também como se calcula a intensidade elétrica. Também vamos observar como é a diferença do potencial elétrico, DDP. Vamos conhecer sobre a resistência elétrica e a potência elétrica. Então, a nossa aula vai começar. Eletrodinâmica. Eletrodinâmica é o ramo da física que estuda os efeitos da corrente elétrica e os circuitos elétricos. A descoberta da pilha voltaica por Alessandro Volta foi importante para o entendimento dos circuitos elétricos e serviu de modelo para o desenvolvimento de novas pilhas e baterias, como as utilizadas nos dias de hoje. Os metais são considerados bons condutores de eletricidade, pois apresentam em sua estrutura elétrons livres. Em um fio metálico, um movimento caótico e constante de elétrons vai passando de uma região para outra sem qualquer orientação. O movimento ordenado de elétrons em um fio constitui uma corrente elétrica. Os fios elétricos são ligados a uma fonte ou gerador, podendo ser uma bateria, pilha ou mesmo uma tomada elétrica. Os elétrons passam a se mover de modo ordenado em um determinado sentido, daí temos uma corrente elétrica. Esse movimento ordenado faz funcionar um dispositivo elétrico, como um motor, um rádio ou uma lâmpada, formando um circuito elétrico. Para que a corrente elétrica circule, são necessárias uma fonte de energia, que pode ser um gerador, pilhas ou baterias, os condutores, que são os fios elétricos, e dispositivos elétricos, como lâmpadas ou aparelhos elétricos, formando um circuito fechado. No estudo da eletricidade, adota-se um sentido convencional para a corrente elétrica, que nos fios metálicos é contrário ao sentido do movimento dos elétrons. A intensidade elétrica, que é o I, da corrente elétrica, é medida pela quantidade de carga, que é ΔQ, que atravessa um condutor em um intervalo de tempo, que é o ΔT, que pode ser expressa por I igual a ΔQ dividido por ΔT, aonde I é a intensidade da corrente elétrica, ΔQ é a quantidade de carga e ΔT um intervalo de tempo. Tensão elétrica representa a quantidade de energia que um gerador fornece para movimentar uma quantidade de carga elétrica durante um percurso em um condutor. Para que haja corrente elétrica circulando pelo fio condutor de um circuito elétrico, deve haver diferença de potencial elétrico, que é o DDP, entre os terminais de um gerador, que pode ser uma pilha ou uma bateria.
Os geradores apresentam um polo positivo de maior potencial e um polo negativo de menor potencial. O sentido se dá do polo positivo para o polo negativo. A DDP é medida em volt, em homenagem a Alessandro Volta, inventor da pilha voltaica, por isso chamado de voltagem. A diferença de potencial elétrico é fornecida por fontes de energia elétrica, como pilhas, baterias e tomadas de 110 volts ou 220 volts. As pilhas que usamos no dia a dia, o valor do DDP é de 1,5 volts, no qual significa que elas fornecem 1,5 joule de energia elétrica para cada um C de carga que atravessa. Alguns metais são melhores condutores elétricos, como, por exemplo, os fios de cobre, pois os elétrons têm mais facilidade para se movimentar que nos fios de cobre. Resistência elétrica é a quantidade pela maior ou menor dificuldade com que os elétrons fluem por um fio metálico. A resistência elétrica e a corrente elétrica são inversamente proporcionais, isto é, quanto maior a resistência elétrica, menor a quantidade de elétrons que se movimentam pelo fio condutor, ou seja, menor a intensidade da corrente elétrica. Para que se tenha uma corrente elétrica mais intensa em um condutor com resistência mais elevada, é necessário que se aumente a DDP do circuito elétrico. George Simon verificou a relação entre a corrente elétrica e a DDP e apresentou pela relação matemática conhecida como a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. U é a diferença de potencial, R resistência elétrica e intensidade da corrente elétrica. Existe a conversão de energia elétrica em térmica por meio do disposto denominado resistor. Isso acontece com ferros de passar roupa e secadores de cabelo, por exemplo. Essa conversão é conhecida como efeito térmico ou efeito Joule. A intensidade desse efeito está relacionada à intensidade da corrente elétrica. A resistência elétrica de um condutor depende do tipo de material de que ele é feito. A essa resistência específica dá-se o nome de resistividade elétrica. Materiais condutores com elevada resistividade são utilizados na fabricação de resistores. Bom, galera, terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado dela, tenham compreendido o tema de hoje. Não esqueçam de compartilhar o canal Ciências na Pandemia para que outras pessoas possam ter acesso. Dê o seu like, batam o sininho. Tudo de bom para vocês. Um grande beijo e tchau, tchau.